Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima segunda-feira a todos. Está entrando no ar o nosso encontro aí diário sobre o Vasco, com as últimas informações do time que está numa eterna pressão aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco apostando aí as suas fichas nos jogos em casa para sobreviver na Série A e poder estar presente na Série A do ano que vem. Enfim, a situação está muito difícil, o clima está quente nos bastidores, muito disse-me-disse também, muita discussão se realmente o Fernando Diniz vai seguir no Vasco, se o Vasco tem interesse em demitir o treinador, até porque faltam 3 rodadas para o final do Brasileirão, tem ainda uma Copa do Brasil, enfim, muita coisa está se falando aí, e a gente vai tentar botar nos pingos nos is com todas as apurações, né, que a gente teve no dia de hoje, em relação ao futuro do Fernando Diniz, pelo menos para este ano. Pensamento da diretoria, o que os jogadores, como os jogadores pretendem sair dessa e o clima, né, para esse jogo de sexta-feira contra o Internacional que vai pegar fogo. Ambas as equipes aí tentando se segurar na Série A. E o Vasco, que há poucas rodadas atrás estava pensando numa Libertadores, agora vai ter que voltar a pensar na sua permanência na Série A do ano que vem. Antes da gente prosseguir, eu te peço aí uma moral neste trabalho, fortaleça o conteúdo do Detetives, deixa aquela moral, deixa o like, compartilha aí, jogue suas redes sociais e seus grupos de zap, tudo que você for fazer para melhorar o nosso alcance na plataforma vai ser de vital importância, vai ser muito valioso para que você possa sinalizar para o YouTube um pouco mais sobre este nosso trabalho. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar sobre o Vasco, que mais uma vez perdeu ontem, amargando a sua 5ª derrota consecutiva, injetando pressão para os próximos jogos. O Vasco ladeira abaixo, precisando vencer para se manter na Série A, só que a gente não vê luz no fim do túnel. Mesmo o Vasco tendo aí 2 jogos em casa, desses 3 que vão que o time vai jogar daqui para frente, a torcida do Vasco não está confiante. Também pudera. São 5 derrotas consecutivas, uma postura muito fraca e desses 5 jogos, muitos em casa mesmo. Então, o que o Vasco está querendo no momento é pegar fôlego para acabar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. E aí sim, virar a página, se manter na Série A e discutir aí a sua classificação para a final da Copa do Brasil diante do Fluminense nos 2 jogos aí em dezembro. Mas o clima tá péssimo, é um clima de muita pressão, também tá tendo muito disse-me-disse sobre o futuro do Fernando Diniz do Vasco, muitos dizendo que a diretoria deveria demitir, que deveriam acontecer mudanças. Será que o Pedrinho tem esse pensamento? Será que a alta cúpula do Vasco também tem esse pensamento? E o Fernando Diniz, será que tem um cacife aí moral para entregar cargo, faltando 3 jogos e ainda com uma Copa do Brasil batendo a porta? Olha, meus amigos, o que está acontecendo é o seguinte: Fernando Diniz tem todo o respaldo da diretoria, isso já ficou muito claro, né, nas últimas palavras do Pedrinho, do Felipe, do próprio Admar Lopes, quando foi perguntado sobre o futuro do treinador. Enfim, o Vasco confia no Fernando Diniz, acredita que já teve aí muitos outros momentos ruins e que ele conseguiu dar a volta por cima e não será diferente dessa vez. É bem verdade, são 5 jogos sem vencer, nenhuma luz no fim do túnel, uma atuação muito ruim, jogadores batendo cabeça, falta de postura. Então, a situação é que o Fernando Diniz continua, por hora continua, é o treinador do Vasco, tem um contrato. O Pedrinho não tem esse interesse em demitir o treinador, a menos que o próprio entregue o cargo aí, coisa também que eu acho muito pouco provável, porque nessa hora muitas especulações vão acontecer, mas não é feitio do treinador fazer isso. O que vem acontecendo nas últimas horas são reuniões sucessivas no sentido de cobrar aos jogadores
fazer novas cobranças por desempenho, melhor postura, criar um pacto, principalmente para esses dois jogos que vão acontecer no Rio de Janeiro, contra um Mirassol já classificado para a Libertadores e contra um Internacional totalmente desesperado. São dois jogos aí com conjunturas diferentes. E só os jogadores podem mudar isso dentro de campo. A diretoria está ciente de que o Fernando Diniz tem trabalhado intensamente, tem produzido, porém os jogadores não estão correspondendo em campo aí o que o treinador tem pedido, tem solicitado, e principalmente o sistema defensivo, que nesses últimos jogos tomou aí 11 gols. É um dos setores que vai acontecer muitas cobranças nessas últimas horas aí, e é possível sim que o Pedrinho, a alta cúpula, converse com os jogadores no sentido de fazer cobranças, estipular metas para que o Vasco saia dessa, porque o Vasco é um time muito grande para se pensar pequeno novamente, tendo que definir sua sobrevivência na Série A do ano que vem. O próprio Fernando Diniz também vai voltar a fazer fortes cobranças com o grupo nesses últimos dias, né? Porque o Vasco vai ter uma semana pela frente até o jogo de sexta-feira contra o Internacional, e o Fernando Diniz provavelmente vai fazer mudanças na equipe, buscando aí novas alternativas, né? Um novo encaixe, porque é aquela coisa, o time não está vencendo, tem que mudar. Dois jogadores já estão fora das próximas partidas, que são o Tietê, que levou o terceiro cartão amarelo ontem, e o David, né, que teve aquela expulsão infantil e que prejudicou demais o Vasco na tarde de ontem diante do Bahia. E muito provável não, o Vasco vai ter também a volta do Felipe Coutinho. É muito provável que com a volta do Felipe Coutinho, aí sim, o Fernando Diniz faça mudanças significativas, como ele fez quando o Vasco precisava dar a volta por cima, aí, colocando o Andrés Gomes, sacando o Verratti. Então são esperadas mudanças significativas nesses próximos dias de treinamento aí, já visando o duelo contra o Inter, porque da situação que está não dá para continuar. O Vasco está aí amargando derrota atrás de derrota, e hoje o torcedor do Vasco está tendo que se contentar com o quê? Torcer contra os adversários, secar os adversários, né? Porque o seu próprio time não consegue isso. O Vasco hoje consegue ainda ficar ali naquela zona sem se incomodar muito por conta da gordura que teve naquela sequência de vitórias. Só que os times de baixo estão crescendo cada vez mais. Então, cabe agora aos vascaínos ficar torcendo contra. Hoje, por exemplo, o Ceará joga nesse momento contra o Mirassol. É um time que está ali na parte atrás do Vasco, está perdendo o jogo. Então, o Vasco está torcendo para o Mirassol vencer, para que o Ceará seja mais um aí concorrente nessa luta direta. E agora, daqui a pouco, vai ter o jogo do Inter, né? Contra o Santos. O Inter vencendo, o Inter passa o Vasco. Só que o Santos vencendo faz com que a distância entre o Z4, que seria o Vitória, com 39, diminua para o time do Vasco, que hoje tem 42, botando mais pressão no jogo contra o Inter. Então talvez o empate seja aí o melhor resultado para segurar as duas equipes e o Vasco seguir ali na sua colocação e poder aí ter força para concluir a sua missão diante do Internacional. Enfim, meus amigos, as conjunturas são muitas, o Vasco está refazendo seus cálculos para se manter na Série A, e porque vai ficar muito feio, né, se o Vasco precisar aí na última rodada de uma vitória para se manter na Série A do ano que vem. Porque o Vasco não está correspondendo, o Vasco está perdendo, e a gente não vê melhorias. Às vezes o Vasco até perdia os jogos, mas a gente via uma boa exibição, via um comprometimento, via o Vasco construindo, fazendo os gols, não dando bobeiras, só que ultimamente está muito difícil. Então, meus amigos, a situação é essa, o Fernando Diniz segue mantido, o Vasco adotou um silêncio aí nas últimas horas, mas internamente as cobranças estão acontecendo e vão acontecer ainda mais nos próximos dias entre a diretoria, a comissão técnica e os próprios jogadores. É até a roupa suja sendo lavada em casa para que as coisas não vão aí para a mídia e aí o ambiente fique cada vez pior.
Mas essa situação, e você acredita que o Vasco vai conseguir reverter essa situação com os seus próprios esforços, ou a gente vai ter que realmente ficar aí usando secador para secar os adversários? Então, ó, bora comentar que essa semana promete, meus amigos. Os bastidores do Vasco estão muito quentes. Um grande abraço para você, fique com Deus, até amanhã.